Liberalismo, socialismo e conservadorismo possuem uma história muito sinuosa quanto ao desenvolvimento destas ideologias. Assim, vamos tratar aqui, muito rapidamente, dos aspectos mais consensuais que envolvem a formação, encontros e desencontros dessas ideologias. Quem sabe ele sirva para esclarecer um pouco mais o que está acontecendo no nosso tempo. Vamos analisar então as principais variáveis que compõem esse emaranhado de ideias e que chega aos nossos dias de maneira mais confusa ainda. Podemos afirmar que o conservadorismo é um movimento intelectual que nasce em oposição à Revolução Francesa. Nesse aspecto, os nomes mais destacados são de Edmund Burke e Alex Tocqueville. Há também estudiosos que apontam o seu surgimento nos Estados Unidos na década de 1800, mas é certo também que as experiências revolucionárias na Europa entre os anos 30 e 40 do século XIX contribuíram bastante para o impulsionamento desse movimento, além, é claro, da industrialização e democratização política que os conservadores comumente rejeitavam. Isso porque havia uma outra ideia de que nós, seres humanos, somos conservadores por natureza, uma vez que tendemos a nos apegar aos costumes e tradições. O grande problema é que o conservadorismo surge no mesmo momento em que o liberalismo é levado à sua prática revolucionária e, posteriormente, o socialismo também com sua prática e teoria revolucionária. Sendo assim, o conservadorismo termina por se contaminar ou se influenciar tanto pelas ideias socialistas quanto liberais. Por isso, podemos ter certeza que o conservadorismo não tem um corpo definido de ideias e teorias, o que acirra mais ainda a complexidade e entendimento deste movimento político. Como consequência, algumas importantes características do conservadorismo se destacam. São elas: uma forte tendência aristocrática, uma ideologia pragmática e de disposição do hábito, e uma ideologia de mundo. Em rápida síntese, sobre as bases intelectuais do conservadorismo, vamos encontrar desde Platão até filósofos iluministas ingleses e franceses, tais como John Locke, Montesquieu, David Hume, entre outros. Mas qual poderia ser a essência do conflito entre conservadores versus os liberais e socialistas? Esse detalhe está no fato de que as ideologias revolucionárias, tanto liberais quanto socialistas, pensavam o homem no sentido abstrato, como uma ideia, uma mera abstração. E que os seres humanos podiam evoluir através do proeminente uso da razão e através de reformas e atuação de instituições sociais e políticas. Portanto, o problema da disputa estava em medir qual o nível de intervenção do Estado na vida das pessoas e pensar o ser humano no seu mundo real e não de forma abstrata. Além disso, os conservadores tendiam a resistir às mudanças que começavam a ocorrer em consequência da Revolução Industrial e da ampliação da concepção de democracia. Autores como Edmund Burke desconfiavam daquelas propostas liberais da Revolução Francesa e viam nelas um grande perigo de manipulação política. Ao mesmo tempo, Burke, posteriormente, outros pensadores ingleses, viu com certa resistência essa ideia da participação popular na política, resistindo até mesmo à ideia de expansão do direito de votar. Então, com essa rápida exposição de alguns detalhes, já dá para você perceber que no universo político não dá para dividir a humanidade entre a turminha dos bonzinhos e a turminha dos mauzinhos. Principalmente porque pouco a pouco os liberais também foram se aproximando e se apegando às ideias de atuação do Estado Leviatã na sociedade e na vida das pessoas. Nessa salada de teorias e propostas entre liberais e socialistas, podemos perceber claramente que muitas vezes eles se assemelham em determinadas ideias e diferenciam em outras. Por isso, perante toda essa confusão, reaparece no nosso tempo o tão propagado conservadorismo, geralmente e equivocadamente associado à direita.
Para sermos mais práticos, podemos pensar que o conservadorismo renasce atualmente como uma espécie de refúgio para toda essa confusão teórica e ideológica que anteriormente era disputada entre liberais e socialistas, agora recebe o nome de direita e esquerda. Pode parecer estranho para você entender como o liberalismo pode abraçar o Estado Leviatã e ao mesmo tempo defender a economia de mercado, por exemplo. Vou te dar uma dica. Você já parou para pensar quantas prestações de contas, satisfações da sua vida privada e mesmo taxas e impostos você tem que pagar só para ter o seu direito de ir e vir preservado? Juntamente com alguma propriedade privada que você levou anos trabalhando para conseguir? Eu poderia te provocar um pouco mais e te perguntar se nós estamos dominados pelo Estado liberal ou socialista. E sei que você tenderia a dizer que estamos sob o domínio do Estado socialista. Mas eu te digo que liberal também. Percebe como o liberalismo e o socialismo se tornam semelhantes em muitos aspectos, apesar de muito diferentes em outros? Então deixa eu te dar só mais um detalhe importante. No aspecto político, tanto direita, esquerda, quanto conservadorismo estão entranhados de gnosticismo, perennialismo e mesmo luciferianismo. Por isso, é um grande equívoco católicos e cristãos se colocarem como sendo de direita e conservadores. Acredito que seja por ignorância ou inocência. Esse podcast foi uma breve alusão a alguns detalhes importantes. Estude sobre esses assuntos, ligue os pontos, fica a dica.